Será que a vontade do atacante Yuri Alberto deixar o Corinthians já é tão grande que ele está aceitando voltar para o Zenit da Rússia? Executivo de futebol Marcelo Paz surpreendeu e admitiu um dos principais motivos para os atrasos salariais dos jogadores e da comissão técnica do Corinthians. E finalmente o elenco do Corinthians se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando os trabalhos visando o segundo semestre dessa temporada de 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre reapresentação. Finalmente, o dia da reapresentação do elenco chegou e o Corinthians inicia os trabalhos visando esse segundo semestre dessa temporada de 2026. As férias dos jogadores do Corinthians, os dias de descansos, acabaram. Essa quinta-feira, 25/6, é a data da reapresentação dos jogadores. Os atletas começaram a chegar no CT Dr. Joaquim Grava. Compromisso estava marcado para as 9 da manhã. Então, os atletas se reapresentam já, iniciando as atividades visando esse segundo semestre dessa temporada 2026. Cabe destacar que o Memphis e o André Carrilho não vão estar nessa reapresentação. O Memphis com os compromissos com a seleção da Holanda ainda na Copa do Mundo, o André Carrilho, em acordo com a diretoria do Corinthians, ele que teve alguns compromissos com a seleção do Peru após as férias terem iniciado, o Carrilho vai se reapresentar na próxima segunda-feira, dia 29. Então, nessa quinta-feira, 25/6, a data da reapresentação dos jogadores. O Corinthians tem compromissos importantíssimos como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. A minha opinião quanto à reapresentação dos jogadores é a seguinte: finalmente estamos já com a expectativa da volta aos jogos. Claro que já são alguns finais de semana, meios de semana, sem ter os jogos do Corinthians, e claro que nós, torcedores, estamos na expectativa para a volta dos jogos. Próximo compromisso oficial do Corinthians será no dia 23 de julho contra o Remo Neoquímica Arena, jogo do Campeonato Brasileiro. Corinthians que deverá fazer um amistoso no dia 12 de julho no Paraná para que os atletas já comecem a pegar o ritmo. Compromissos importantes, temos que subir na tabela do Campeonato Brasileiro, oitavas de final da Copa do Brasil e oitavas de final da Libertadores. Claro que nós estamos na expectativa da abertura da janela de transferências, que será no dia 22 de julho, mas também existe a preocupação enorme com as grandes chances de saídas de jogadores. Corinthians que necessita vender pelo menos 150 milhões de reais, e claro que nós ficamos preocupados sobre como também o Corinthians vai se comportar com possíveis saídas de jogadores. Então, data dos jogadores voltarem chegou, e claro que nós queremos também que o Fernando Diniz consiga trabalhar corretamente para que o Corinthians tenha uma eficiência maior nesse segundo semestre. E agora vamos falar sobre uma declaração surpreendente, pelo menos para mim, do executivo de futebol Marcelo Paz, ao admitir o que pode ser um dos principais motivos para os atrasos salariais, tanto dos jogadores e da comissão técnica do Corinthians. O Corinthians está já há um bom tempo passando sérias dificuldades financeiras e absolutamente que a situação vai piorando ainda mais. A atual gestão não consegue trazer novas receitas, novos patrocínios, adianta receitas, faz empréstimos, e claro que com isso o clube vai se complicando cada vez mais. A própria auditoria da Parker Russell já fez o alerta em relação às contas do ano passado, que se o clube seguir nesse ritmo, vai chegar um momento que infelizmente é perigoso travar. Então, falando sobre as dificuldades que o clube tem, já é um Corinthians que vem atrasando salários. Do mês passado
atrasou e desse mês os salários ainda continuam atrasados. Era para a diretoria ter pago no 5º dia útil e isso até o momento não aconteceu. O executivo de futebol, Marcelo Paz, deu uma entrevista ao canal Identidade Corintiana e acabou surpreendendo, pelo menos na minha visão, com a declaração que ele deu falando sobre esses atrasos, por que aconteceram. Vamos lá para as palavras do Marcelo Paz. Os salários não estarem em dia é uma consequência direta da não venda de jogadores. No começo do ano, se o Corinthians tivesse vendido jogadores, não teria esse atraso de salário, mas não vendeu por diversos motivos. Estava previsto no orçamento. São escolhas. Aqui não é uma crítica, são escolhas. Às vezes se escolhe o esportivo, às vezes se escolhe o financeiro. É um equilibrar de pratos constante. Mas eu tenho que explicar que, se tivesse vendido o jogador por um valor relevante no começo do ano, não teria atraso de salário agora. Não houve venda. Vem o atraso de salário e é isso que a gente vai equacionar. Tenho certeza de que vai equacionar o quanto antes. Não vou dar um prazo. A pior coisa é dar um prazo e falhar. Aí os jogadores não acreditam mais em você. O contato é diário. Não nos eximimos. Falamos com lideranças e conversamos todas as vezes que somos questionados. Acredito que muito em breve será resolvido. Então, o Marcelo Paz, na minha visão, ele surpreendeu ao falar o que pode ser um dos principais motivos para os atrasos e também ele acabou não dando prazo para quando esse problema será resolvido. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte. Vamos lá. O Marcelo Paz, por que ele me surpreendeu com essas palavras? Primeiramente, quando o Marcelo Paz, ele admite publicamente que os salários estão atrasados porque jogadores não foram vendidos, sinceramente, ele está escancarando a falta de planejamento financeiro. Então, o Corinthians iniciou o ano já sabendo que para honrar compromissos básicos teria que abrir mão de jogadores, porque se não venderam no começo do ano, vai vender agora e não vai atrapalhar o planejamento esportivo? Estamos falando de agora os principais campeonatos, as principais competições se afunilarem. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que tivemos no Z4 em algumas rodadas, que tem dificuldades enormes. Vamos entrar no segundo turno, falta uma rodada só do primeiro. Copa do Brasil, oitavas, Libertadores, oitavas. O Corinthians não vendeu Marcelo Paz no primeiro semestre, não foi nem por escolha. O André já estava praticamente vendido. Foram críticas nossas pelos valores que estavam vendendo. Você mesmo já tinha praticamente dito que estava vendido. Depois da declaração do Dorival e as críticas, aí vocês acabaram recuando. Então, é inacreditável um clube do tamanho do Corinthians ter chegado a esse ponto. E para conseguir pagar os jogadores vai ter que vender. Então, não fala prazo. Então, os atletas retornando vão ter que esperar alguém ser vendido para poder receber. E daqui 3 meses? Como que as coisas vão ficar? Porque o Corinthians tem um déficit de 170 milhões. Então, sinceramente, me surpreende o Marcelo Paz escancarar esse absurdo. Um clube do tamanho do Corinthians nunca que tem que depender de vender jogadores para pagar o básico. Vão atrás de receitas, patrocínios, mas como que vai uma gestão que tem 4 pedidos de impeachment, 3 contra o presidente e 1 contra o vice, fora tudo que está relacionado a investigações, supostos crimes que o Ministério Público está tentando desvendar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Yuri Alberto. Será que o Yuri quer tanto deixar o Corinthians que ele já está até aceitando retornar para o Zenit da Rússia? O Yuri acabou dando uma declaração após aquela vitória diante do Barra, que ele marca um gol, volta a marcar depois de um jejum, que o ciclo havia se acabado e tudo mais. Praticamente ele dizendo, na verdade, que gostaria de deixar o Corinthians. A partir dali, os rumores sobre uma possível saída do Yuri
foram aumentando e aquela conexão do Yuri com nós, torcedores, com a Fiel, foi meio que abalado devido àquelas declarações dele. Ele voltou atrás e tudo mais, enfim, dizendo que não tinha proposta, mas claro que a partir dali as coisas começaram a mudar. Enfim, o Yuri Alberto tem contrato longo com o Corinthians até 2030. O Corinthians tem 45% dos direitos dele. Falam-se, uma hora fala se tem 50%, outra hora fala se tem 45%, depois fala que o Corinthians tem que pagar 10% para o agente dele quando ele for vendido. Então, é uma situação ainda que ainda não sabemos exatamente. Mas, fato é, começaram a surgir algumas possibilidades de saída do Yuri já desde a temporada passada, quando, por exemplo, ele foi muito bem, propostas, futebol italiano e tudo mais. Nesse ano, o Yuri não está indo bem dentro de campo, então as questões envolvendo propostas estão limitadas. Com o jogador querendo sair, absolutamente que as coisas acabam ficando difíceis. Há algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo falando para vocês, será que o Zenit estaria disposto a pagar 120 milhões para comprar a parte do Yuri que o Corinthians tem, que é o valor que o Corinthians quer? Enfim, tudo isso começou a voltar à tona porque surgiram algumas informações que o Yuri está forçando sair do Corinthians e que está aceitando até voltar para o Zenit da Rússia. Bom, vamos lá, estamos falando de um jogador de 25 anos. O Yuri Alberto, eu acredito que ele está aí nos seus últimos momentos para poder retornar ao futebol europeu. Eu não tenho nenhuma informação se o Yuri quer, se o Yuri não quer, porque isso, sinceramente, quem tem mesmo, eu acredito que é o Yuri, o pai dele, que agora também cuida da sua carreira, o seu agente, que ora se fala que não é mais, ora que não é o André Curi. Então, acabam se tendo dúvidas muito grandes em relação a essa situação do Yuri Alberto. Mas, na minha visão, o Yuri com 25 anos, se ele realmente quisesse voltar para o futebol russo, que não participa mais das grandes ligas do futebol europeu devido aos conflitos com a Ucrânia, sinceramente, para mim, o Yuri Alberto estaria arrebentando com a carreira dele. Não estou falando de questões financeiras, e sim de pretensões na carreira dele. Ele que fala que quer jogar a Copa do Mundo pela seleção da Itália e tudo mais. Voltar ao futebol russo, sinceramente, se ele fizesse uma coisa dessa, para mim, sinceramente, ele estaria comprometendo e muito a sua carreira. O Yuri é um grande centroavante, está num momento ruim. Eu acredito que ele tem totais condições de recuperar e o melhor para ele é dar a volta por cima dentro do nosso timão. A minha opinião quanto a todas essas questões envolvendo o Yuri Alberto é a seguinte, vamos lá. Surgiram algumas informações que o Yuri quer voltar para o Zenit da Rússia. Vou ser muito sincero com vocês. Primeiramente, alguém aí imagina que o Zenit vai aceitar pagar 120 milhões de reais pela parte que o Corinthians tem? Zenit aceita pagar 120 milhões para tirar o Yuri Alberto do Corinthians? Eu, sinceramente, acho que não. O Yuri ter vontade de voltar para o futebol russo, eu também acho que não. Não tem como eu cravar nada aqui. Não tem como eu dar nenhuma certeza para vocês, mas eu vou falar para vocês porque eu acho que não. Mais uma vez eu vou explicar. Primeiro, o Zenit é o único que vai lucrar no final das contas com o Yuri. Se eles tirarem o Yuri daqui por 120 milhões, o Yuri tem 25 anos. O Yuri teria que arrebentar em 2 temporadas para, de repente, eles conseguirem uma grande negociação. Mas uma grande negociação pelo Yuri, de repente, seria o Yuri ir, de repente, para um futebol árabe, porque com os clubes da Europa, as negociações não podem acontecer. Então, o Zenit aceitar pagar 120 milhões, eu acho que não, mas não tem como cravar nada. Agora, na parte do Yuri, se o Yuri tem alguma pretensão de seleção, jogar próxima Copa, seja brasileira ou, de repente, seleção da Itália, voltar para o Zenit, para mim, sinceramente, o Yuri vai estar arrebentando com a carreira dele. Ele pode voltar para o Zenit ganhando muita grana, mas na questão do trabalho dele, o Yuri tem que colocar a cabeça no lugar, sinceramente, trabalhar e trabalhar muito
e dar a volta por cima, jogando com a camisa do Corinthians. Não ser ingrato. É isso que o Yuri tem que fazer. O Yuri, dentro de campo, ele representa e muito. Quando ele está na sua boa fase, e quando ele não está na sua boa fase, mesmo assim, ele briga muito. O Yuri, para mim, sinceramente, se ele conseguir dar a volta por cima agora nesse segundo semestre, ele terá condições de sair na próxima janela e muito bem. Bem com nós, torcedores, bem com o futebol dele. Agora, não estou aqui passando por cima da informação de ninguém, porque primeiramente que eu não tenho. Mas como eu recebi muitas mensagens me perguntando, capitão, o Yuri tá voltando pro Zente, ele quer voltar pro Zente. Olhem que absurdo, capitão. Olha só, o Yuri quer voltar pro Zente. Eu vou falar para vocês aqui. De repente eu posso falar agora o que eu estou achando e daqui 2 horas sair uma notícia que o Yuri tá voltando pro Zente, porque eu não sei. E não posso cravar nada, não posso garantir nada, mas eu acho que não. Eu não acho que o Yuri iria fazer isso com a carreira dele, mas volto a dizer, o futebol é dinâmico, não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas estou falando para vocês aqui, analisando o cenário. O Yuri voltaria para o Zenit, tá? Pensando na Europa, como? Se o Zenit só disputa os campeonatos deles locais. Se jogassem a Champions ainda, até que tudo bem, mas não jogam mais. Então, qual seria o motivo? Financeiro, o Yuri ganha muito bem aqui no Corinthians, muito bem mesmo, para vocês terem uma ideia. Então, eu particularmente acho que não, mas claro que eu não vou cravar nada aqui. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!